Maquiventa Melquisedeque reuniu em torno de si um grupo de estudantes e discípulos que se tornou o núcleo da comunidade de Salém. Ele logo ficou conhecido em toda a Palestina como sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, e como sábio de Salém. Salém posteriormente veio a ser a cidade de Jerusalém, em Israel. Ele viveu na terra durante 94 anos, ensinando que num tempo futuro, outro filho de Deus se manifestaria na carne, como ele, mas que nasceria de uma virgem. Ele se referia a Jesus naturalmente. Os ensinamentos de Maquiventa Melquisedeque eram simples, porque as pessoas tinham muito pouca instrução naquele tempo da história, e a luz espiritual no planeta era muito tênue. Toda pessoa que escrevesse seu nome ou imprimisse sua marca nas tábuas de argila da igreja de Melquisedeque guardava na memória as seguintes crenças: 1. Creio em El Elyon, o Deus Altíssimo, o único Pai universal e Criador de todas as coisas. 2. Aceito a aliança de Melquisedeque com o Altíssimo, que me dispensa seus favores por minha fé e não pelos sacrifícios e pela queima de oferendas. 3. Prometo obedecer aos 7 mandamentos de Melquisedeque e anunciar a boa nova dessa aliança com o Altíssimo a todos os homens. Mesmo esse credo breve e simples acabou ficando avançado demais para as pessoas da época. Os 7 mandamentos instituídos por Melquisedeque eram: 1. Servirás a nenhum outro Deus, senão ao Criador Altíssimo do céu e da terra. 2. Não duvidarás de que a fé é a única exigência de salvação eterna. 3. Não prestarás falso testemunho. 4. Não matarás. 5. Não roubarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não desrespeitarás teus pais e as pessoas mais velhas. Melquisedeque ensinou uma forma de verdade revelada a elementar durante seus 94 anos de vida. De acordo com os ensinamentos de Urântia, Abraão, o pai do judaísmo, frequentou essa escola de Salém em 3 diferentes épocas. Ele se converteu e tornou-se um dos alunos e seguidores de Melquisedeque mais brilhantes. Melquisedeque atribuiu a Abraão a incumbência de manter viva a verdade do Deus único, contrária à crença predominante naquela época, que afirmava a existência de muitos deuses. Ao celebrar sua aliança com Abraão, Melquisedeque disse: olha para os céus e conta as estrelas. Se te for possível, incontável como essas estrelas será a tua descendência. Melquisedeque narrou a Abraão a história da futura ocupação de Canaã por seus descendentes, depois de sua estada no Egito. Foi quando celebrava essa aliança que Abraão mudou seu nome de Abram para Abraão. De acordo com o livro de Urântia, em seu auge, essa fraternidade teve mais de 100 mil membros. Os ensinamentos de Melquisedeque se difundiram pelo Egito, pela Mesopotâmia e pela Ásia Menor. Com o passar das décadas e dos séculos, esses ensinamentos se difundiram entre toda a raça humana. Assim, foi realmente a religião judaica e mais tarde a religião cristã que carregou a tocha inicial da ordem de Melquisedeque. Depois de sua morte, Melquisedeque continuou trabalhando com profetas e videntes do plano interior para perpetuar os ensinamentos que ele havia começado com Abraão. Os ensinamentos do Templo de Melquisedeque, transmitidos por Schild e Charula e por Irline Sheni. Em seu terceiro livro, Mistérios Escondidos, no capítulo sobre a Terra Oca, faço referências a uma mulher que se diz originária da cidade subterrânea de Telos, situada a 3 quilômetros debaixo do Monte Shasta. Ela se chama Charula e o marido Schild. Estive numa palestra dada por eles e fiquei impressionado com o que apresentaram. Charula afirma ter uns 350 anos de idade. Uma amiga clarividente
viu uma fotografia de Charula e disse que sua aura é totalmente diferente da maioria dos habitantes da Terra. Solicitei aos palestrantes que me enviassem algum material, pois eles estão ligados à ordem de Melquisedeque nessa civilização subterrânea de Telos, onde Charula é sacerdotisa no templo. Seus ensinamentos confirmam que Melquisedeque viveu nesse planeta e se referem à ordem de Melquisedeque como um sacerdócio cósmico. Eles mencionaram 4 níveis de iniciação no âmbito desse sacerdócio: 1. Neófito. 2. Iniciado. 3. Hierofante. 4. Sumo sacerdote e sacerdotisa. Irline Shani, em seu livro Iniciação na Grande Pirâmide, confirma o que Shield e Charula dizem sobre os níveis de iniciação. Numa vida passada no Egito, durante a terceira dinastia, Irline passou pelos 7 níveis de iniciação na Grande Pirâmide de Gizé. A ordem espiritual em que ela foi iniciada era a ordem de Melquisedeque. Ela apresentou as mesmas classificações de Shield e Charula para os candidatos que desejavam ser iniciados nos mistérios ocultos. Só depois de passar pela 7ª iniciação é que Irline recebeu permissão de usar o título de sacerdotisa de Melquisedeque. Após receber a 7ª iniciação e seguindo o exemplo de alguns mestres, ela deu um passo a mais e se tornou uma Pita. Em suas canalizações da mente universal, Edgar Cayce afirma que os próprios essênios tiveram suas origens nessa antiga ordem. Irline diz também que estudou em Heliópolis, o mesmo lugar onde Jesus e João Batista estudaram. O treinamento que recebeu foi quase idêntico aos ensinamentos Una do Havaí, muito interessantes, aliás. Além disso, Irline foi instruída por extraterrestres, dos quais ela lembra perfeitamente, vindos de outros sistemas estelares, da Atlântida e da civilização maia, onde eles eram muito ativos. Sua educação incluía conhecer os ensinamentos de Thoth e Hermes. Os ensinamentos Una, egípcios e da ordem de Melquisedeque são absolutamente semelhantes. A descrição a seguir foi feita pelo pai de Irline Shani, que era um iniciado do 7º grau na ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque existia antes mesmo que o tempo começasse neste minúsculo planeta chamado Terra. Essa é a ordem da hierarquia divina que existe entre todos os planetas do sistema solar e mesmo além dele. Essa escola de mistério é a nascente da grande obra. Seus iniciados estão espalhados não só na Terra, mas por todo o universo. Essa escola divina dos membros da ordem de Melquisedeque é o repositório de todos os mistérios de Deus e da natureza, preservados pelos filhos da luz. Todas as sociedades e ordens secretas no plano da Terra são apenas sombras ou projeções de uma ordem hierárquica correspondente no suprafísico. A escola de mistério invisível celeste é a causa geradora e a ordem na Terra é o efeito. Essa escola tem suas próprias qualificações e exigências para admissão.